Ultimamente, eu tenho trazido alguns vídeos de jogos em Flash que marcaram a nossa infância. E apesar de ser um resumo de vários deles, alguns você deve concordar que merecem mais atenção. E um desses é a trilogia Ex Mortis. E para pessoas, pelo menos da minha idade, que tiveram acesso à internet nos anos 2010 por aí, não vai precisar de nenhuma introdução. Todos os youtubers grandes da época jogaram esses jogos e eles marcaram demais uma geração inteira. E a série de jogos é bem simples, são jogos point and click de terror, todas criadas por Ben Leffler, usando um estilo gráfico que mistura fotos bem editadas, transformadas em sprites, bem parecido ao estilo gráfico digitalizado dos Mortal Kombat originais. E cada um dos jogos traz a história de um culto sombrio que ameaça tomar o mundo. Então, sente-se aí, já deixa o like nesse vídeo para me dar um apoio e vamos conhecer a história de Ex Mortis. Você acorda na floresta com um galo na sua cabeça e sem lembrar de como chegou ali. Tudo que você lembra são sonhos. Está tarde da noite, com frio, e você não tem certeza de onde você está. Lutando com a dor de cabeça, você recupera seu foco e vê uma casa numa clareira e decide que se abrigar ali seria melhor do que congelar até a morte na floresta. E assim começa a nossa jornada em Ex Mortis. Você começa clicando na porta e a entrada na casa é inevitável. E entrando, você encontra um interior úmido, escuro, abandonado e bem esquisito. Com várias salas para você explorar, você acaba explorando e chega eventualmente nas escadas do segundo andar. Com uma corda no teto, chama a atenção. E quando você puxa, você aciona uma escada que desce e lhe dá acesso ao sótão, onde você entra e se depara com um corpo humano empalado, completamente deformado, mutilado, repleto de símbolos sangrentos próximos ao cadáver. E na madeira, ao lado, você encontra os números 3489 gravados à mão, um número que é fixo em todas as suas jogatinas, será usado em breve. Retornando ao corredor principal e voltando ao quarto, você pode acabar encontrando um quadro escondido na parede com um cofre. A senha é, obviamente, 3489. E ao abrir, você vê dois itens perturbadores. Um livro chamado Ex Mortis e um coração humano ainda fresco, com mais um símbolo adicional indicando alguma coisa satânica em origem. E próximo ali, no banheiro, onde você clica na pia e encontra uma chave escondida. E com tudo isso que nós descobrimos, você pode ir ao hall inferior, de volta ao primeiro andar, e em seguida indo para a cozinha. No micro-ondas, nós encontramos uma cabeça decapitada com mais um símbolo estranho na testa. E depois, na sala de estar, próximo ali, temos um diário em cima de uma mesa. E o diário conta sobre um caçador que acabou chegando nessa casa um dia na floresta e lentamente foi sendo corrompido para se tornar algo chamado a Mão de Ex Mortis, onde um ser demoníaco chamado Vlyle, e ele tentou e lentamente corrompeu esse humano para que se tornasse a sua mão e conduzisse um grande ritual, onde ele precisaria matar 5 pessoas. Nas últimas frases do diário, podemos ver que a pessoa foi completamente corrompida e diz que consegue ver as 5 pessoas que ele precisa matar. E bom, com as 5 vítimas mencionadas no diário, você pode perceber uma coisa: as partes de corpos que estamos encontrando. Já foram 3, sendo um no sótão, o coração dentro do cofre e a cabeça no micro-ondas, indicando que 3 dos 5 campistas já foram sacrificados para Ex Mortis. E bom, continuando explorando a casa, nós usamos a chave, uma porta trancada, e chegamos na biblioteca, onde encontramos mais um braço no chão e outro símbolo sangrento, indicando que esse é o quarto a ser sacrificado. Em uma das estantes nós encontramos um livro destacado, que é o diário de Xavier Rehan, onde ele relata o assassinato da sua própria filha, tentando desesperadamente salvar ela. E embora nós não tenhamos entendimento completo do que está acontecendo ali, essa casa pertencia a esse tal de Xavier. Ele era um pesquisador que, sob a influência de Vlyle, traduziu o livro de Ex Mortis para a língua inglesa. Tudo isso enquanto estava sob a influência do demônio. Porém, enquanto ele fazia isso, a sua própria filha, Gwen, começou a ficar mais distante, mais violenta e até mesmo catatônica. E logo o próprio Xavier começou a ter pesadelos e alucinações perturbadoras, assim como ele estava escutando vozes, vendo figuras se movendo no canto dos seus olhos e
a presença de Vliel tornando cada vez mais forte. E então ele descobriu que, na verdade, o demônio prendeu os dois ali. E Xavier foi forçado a traduzir os livros de Ex Mortis para o inglês. E isso lentamente comeu a sua sanidade, ao ponto de que ele acabou matando a sua filha, uma tentativa desesperada de libertá-la da casa. E isso abre uma passagem para nós, que nos leva até o porão. E a porta acaba se trancando atrás de nós, e nós temos apenas que seguir em frente. Pegando um machado apoiado na parede, quebramos uma tábua que bloqueia o túnel e avançamos pelas passagens subterrâneas, onde um homem nos ataca, correndo em nossa direção, e você tem que clicar nele antes que ele chegue, matando você. E fazendo isso, você dá um golpe rapidamente, cortando a cabeça dele fora, e aí você descobre a verdade. Ele estava marcado um símbolo demoníaco, o mesmo que os campistas todos tiveram. Essa pessoa não era um assassino nem um cultista, ele era o quinto e último sacrifício que precisava ser morto. E fazendo isso, você acaba se lembrando que na verdade você é o caçador do diário, o mesmo que ficou louco e foi corrompido a assassinar todos os outros corpos que você encontra pela casa. Você é a razão disso. E sem mais para onde ir, você acaba seguindo em frente, chegando a uma sala com um pentagrama, o final do jogo, onde finalmente você encontra um rosto etéreo, demônio, Vliel, e ele recita o ritual que foi preparado no livro de Ex Mortis, foi o que você cumpriu. Devorada a vida escarlate do Sim, marcas de Vliel dadas a ti. Espelhado abaixo, a alma sobreviverá, o que foi, o que é e o que será. Com isso, você tem a decisão final do jogo. Você pode resolver o pentagrama arranjando símbolos na ordem correta, e ao fazer isso você acaba aceitando o seu destino, se tornando a mão de Ex Mortis, permitindo que Vliel e a sua legião de demônios retornem ao mundo, onde você tem o primeiro final do jogo, onde você vê que milhões de pessoas estão morrendo com o resultado. Mas esse não é o único final, já que você tem a opção de correr e fugir do seu destino. Por esse caminho, você vai tentando sair por túneis, porão, enquanto o Vliel o persegue. Você correr pelos túneis e conseguir alcançar a superfície, você foge em busca de ajuda. Mas de repente, uma criatura lhe ataca e você acorda horas depois, sem memória do que aconteceu, retornando literalmente para o começo do jogo, onde você percebe que está preso em um ciclo onde você não pode escapar. E bom, com isso, o único final canônico que podemos ter é o final onde libertamos o culto de Ex Mortis. E no segundo jogo nós vamos ver tudo que aconteceu após esse evento. E é um final bem triste, já que você não tem muita escolha do que vai acontecer com você, nem com a humanidade. Você simplesmente foi usado por um demônio e acabou se tornando a sua mão de destruição, libertando legiões de milhares de demônios no mundo. Mas talvez ainda ache um pouco de esperança. Vamos agora conferir o que acontece em Ex Mortis 2. A sequência direta desse primeiro jogo. E bom, se no primeiro jogo você abriu uma porta sem perceber que estava entrando no seu próprio túmulo, no segundo jogo você não tem muita opção. A ameaça dos Ex Mortis é global. Legiões de demônios invadiram a Terra e o terror que se iniciou numa casa solitária acabou se tornando um pesadelo global. Esse é o fim das esperanças humanas e é no meio desse caos que o segundo jogo da saga começa. E no jogo você é um dos últimos sobreviventes da humanidade. Acabando de sair de uma batalha desesperada, você caminha até uma igreja onde foi dito que os últimos humanos daquela região iam se reunir. Mas ao chegar lá, ela está vazia e abandonada. Mas você é visitado por um espírito que diz que ainda tem chance para a humanidade. Você seguir as suas instruções, onde você vai acabar parar em uma casa que já foi visitada pelos Ex Mortis, onde o rastro de massacre é pesado. Começa a sua nova missão: entender quem é o culto e como detê-los, se ainda for possível, é claro. E bom, o jogo começa com você do lado de fora da igreja desolada, onde você entra, passos de sangue te levam até o altar, onde tem um confessionário ao lado. A pessoa no confessionário, você sabe que é algum tipo de entidade, e dá um passo a passo de como você deve seguir e onde você deve ir para tentar parar o culto de Ex Mortis. E você deve ir rápido, pois eles já estão vindo, chegando perto de você. E bom, quando você sai da igreja, nós temos um começo bem intenso, onde você vê uma nuvem negra chegando, se espalhando pelo céu vermelho claro e ficando cada vez mais escuro. Essa nuvem é a chegada de Ex Mortis, e pinta o céu de vermelho, e quanto mais próximos, mais escuro o céu fica. E se eles chegarem até você,
Você é morto e volta ao começo do capítulo, onde nessa parte você deve rapidamente entrar no seu carro e fugir dali. E bom, com o seu carro você finalmente chega na casa que foi arrasada pelos ex-mortes. E você rapidamente vê os resquícios dessa interação cruel. Você vê um corpo de um homem pendurado, sem seus braços, pernas e olhos. E explorando a casa você encontra vários papéis e jornais documentando a origem e o que os ex-mortes fizeram ao passar dos anos. Você sobe ao segundo andar, encontrando uma criatura sombria e resiste à sua presença. Mas continuando a explorar a casa, você encontra corpos de crianças, aparições e vários restos de pessoas assassinadas, além, é claro, de jornais. As páginas vão descrevendo como o culto cresceu, começando com invasões de pequenas cidades até uma aniquilação global, em que os ex-mortes têm poderes sobre-humanos e agem como cultistas implacáveis, e não são apenas uma horda sem mente, onde o exército não teve chance, já que até mesmo bombas nucleares não foram capazes de destruir a ameaça dos monstros. E bom, após explorar e descobrir o que aconteceu, você vai para um duto de ventilação e com um isqueiro você ilumina e você tem uma presença manifestando na sua frente. Ela que diz ser Xavier. Sim, o mesmo Xavier do primeiro jogo que acabou matando a sua própria filha e traduziu os diários e livros de ex-mortes enquanto estava naquela casa do primeiro jogo. Ele diz que tem um destino, passou uma vida inteira engenhando para você, que você deve prestar atenção em suas palavras. E bom, passando pelo duto de ventilação e usando uma chave de fenda, você consegue chegar ao outro lado, onde você encontra um cadáver sobre a mesa e uma arma. Com ainda 5 balas, você já tem uma forma de se defender. E explorando o resto da casa, você acaba chegando num porão e você encontra um livro chamado Vetus Hostilis Ex Mortis, traduzido pelo próprio Xavier. E esse livro detalha muito bem o que aconteceu de verdade com ele no primeiro jogo. Basicamente, os demônios possuíram a sua filha e usaram a sua alma como moeda de troca para que eles traduzissem o livro de Ex Mortis. E ao ser forçado a completar a sua parte do acordo, eles devolveram sua filha, porém ela já estava basicamente catatônica após ter sido torturada pelos demônios que a possuíam. Então ele fugiu daquela casa e escreveu esse diário para coletar tudo o que ele sabia sobre as criaturas e os demônios de Ex Mortis. E aí ele descreve que existia um tempo, antes mesmo da vida e da luz existir, onde esses demônios tinham forma e eles andavam sobre a terra, governando seres mais simples naquela época. E esses demônios de grande poder eram chamados de Antigos. Existiam 3 antigos principais, com suas legiões de exércitos: Cafta, o impiedoso, Belial, o manipulador, e Azrael, o estrategista. E basicamente eles travavam uma guerra uns contra os outros, até que Azrael conseguiu subjugar Belial e juntos os seus exércitos atacaram e destruíram Cafta, o impiedoso. E assim, Azrael teria assumido o controle e Belial ficaria abaixo dele. Porém, Belial havia manipulado seus próprios exércitos a se voltarem contra Azrael, e sem apoio, Azrael foi destruído por Belial e se tornou o líder daquela terra. E por muitos milênios, o Belial comandou tudo, mas como todo tirano, os seus próprios subalternos se voltaram contra ele e o destruíram, com sua forma etérea banida, uma criatura presa à terra. E sem esse poder, logo todos os seus seguidores foram mortos também e transformados em espíritos. Isso se deu início à legião de ex-mortes, sendo todos aqueles ainda leais a Belial quando ele foi destruído. E bom, milhões de anos se passaram e a Terra agora pôde florescer, com a vida finalmente tomando conta das terras e o céu não mais vermelho sangue, e os humanos nasceram com alma. E bom, basicamente esse é o plot até o primeiro jogo, onde aí nós vemos que 5 humanos foram sacrificados e isso foi feito para trazer o plano etéreo para a Terra. Assim, todos os demônios que eram a legião de ex-mortes foram soltos. Então Xavier continuou escrevendo, dizendo que ele continuou fazendo as traduções e ele acabou encontrando um texto que descrevia como trazer
o fim do domínio de Ex-Mortis. Ela descreve uma profecia onde uma pessoa com uma arma de fogo poderia fechar esse portal ao fazer o último sacrifício por si só. E bom, no momento nós ainda entendemos o que é, mas nós sabemos que não temos muito tempo, já que o exército de Ex-Mortis está perto de nos alcançar. Com isso nós corremos para dentro de casa e a aparição de Xavier nos guia novamente até um livro onde encontramos uma adaga. E com isso, ele nos diz para seguir, pois não temos muito tempo. E bom, seguindo Xavier, nós entramos numa sala com o círculo que nós vimos no livro que Xavier descreveu como sendo o círculo de sacrifício. E sem ter muita escolha, já que os demônios já estão chegando próximo de você e a morte é o que lhe espera, você pensa uma última vez e então tudo faz sentido. A profecia diz que a arma de fogo deve tomar 5 vidas inocentes para abrir o portal e você seria a 5ª. Sendo o 5º inocente, você pega a arma e... O jogo ainda não acabou. Você acorda em um plano etéreo. O mesmo plano estava fazendo ligação com a Terra. E ali dentro, você procura o seu último objetivo. Resolvendo alguns puzzles, você chega num portal de volta para a Terra. O mesmo portal pelo qual os exércitos de Ex-Mortis passaram para chegar até lá. E sem muita escolha, você entra em saber aonde isso vai te levar. Você acorda num túnel com um corpo e munições próximas a si. E recarregando sua arma, você avança e você chega na batalha final. A mão de Ex-Mortis está perante de você e ele invoca várias criaturas que você tem que atirar antes que cheguem em você e te matem. E quando você está bem próximo do seu alvo, você atira nele, mas as balas não fazem efeito. E é aí que você lembra da adaga cerimonialista que foi dada a você por Xavier. E com ela em mãos, você destrói a mão de Ex-Mortis e termina o que você veio fazer. Seguindo em frente para o desconhecido com seu objetivo completo. E quando você sai, você encontra aquela mesma entidade que você falou na igreja e ele lhe diz: "Oh, Mr. Hannay, how good it is to see you again. Congratulations are definitely in order. You have accomplished something the combined forces of humanity could not. I must admit, when we last met in the church, I was unsure if you were the right person for the job. However, it seems my faith in you wasn't misplaced after all. Your actions have paved the way for a prosperous new age. Which reminds me, I must also remember to thank Xavier for his role in this. How is he, anyway? Still moaning about losing his little whore of a daughter? You soul-bearers. So complicated, yet once again I find myself surprised in the ease at which your kind can be manipulated. Much easier than my former brethren within the Ex-Mortis. Why the look of surprise? Surely you must have had some suspicions that I, Lord Blay, was the one who sent you upon this path. Calm now, child. My fellow Ex-Mortis deposed me as their leader many eons ago. Wouldn't it be rather unwise to put myself in a position for the same inevitable treachery to take place? Only now do you realize I needed you to remove my enemies and clear the path for my return to rule over a world which has always been rightfully mine. And it certainly seems that you came through for me with flying colors. So, Mr. Hannay, for your role in this, I commend you. For your part in this, I applaud you. And for your help in this, I grant you a gift. A quick death. E
E assim terminamos Ex Mortis 2. Sim, você foi manipulado nessa história e a entidade que lhe guiou a fazer tudo isso era Lyle, ele mesmo, demônio por trás de tudo. E o objetivo dele era que você realmente matasse a mão de Ex Mortis para poder mandar todos os demônios das legiões dele de volta para o mundo etéreo. Fazendo isso, ele estaria sozinho para comandar a Terra. Tem mais ninguém para traí-lo da mesma forma que ele foi traído a primeira vez. E bom, o jogo acaba assim, com ele lhe atacando e lhe dando uma morte rápida. E é bem triste, já que você perdeu qualquer esperança que você poderia ter. Mas eu digo, não se preocupe. Apesar do sacrifício supremo que você fez e ter sido enganado, o mal pode ter vencido, mas não vai permanecer para sempre. Já que em Ex Mortis 3, nós voltaremos do inferno para caçar Lyle. E bom, com o mundo devastado depois da queda do mão de Ex Mortis e o sacrifício do protagonista, Joshua Haney, Lyle reina livre sem oposição, com a humanidade à beira do esquecimento. Mas no último vislumbre de esperança, vem um retorno. O jogo começa com uma grande explosão criando uma cratera e logo você descobre que o nosso protagonista está de volta. Sim, o Joshua do segundo jogo está de volta dos mortos, com sede de vingança e um fardo de salvar tudo o que restou e destruir Lyle de uma vez. E bom, o jogo já começa com a narrativa de texto dizendo que em asas de fogo e destruição eu retorno, encarnado no mundo que já conheci. E você desperta nesse mundo pós-apocalíptico, sem memória, carregando suas forças arcanas. Dessa vez, o jogo é bem diferente dos últimos dois Ex Mortis. Você tem poderes como telecinese e teletransporte, e no puzzle inicial, e você usa telecinese para mover a cabina de um guindaste e conectando cabos, você consegue se puxar para fora daquele buraco. E bom, interagindo com o ambiente. E bom, você segue caminho até o lado de fora, onde você encontra a cidade de Brofton City, da qual você decide ir caminhando até lá. No meio termo, você acessa outro capítulo e conta um pouco sobre a sua história depois de morto. Você ficou preso em um limbo absoluto, naquela dimensão vermelha que se assemelha ao inferno. E explora naquele lugar, com seus poderes recém-adquiridos, você acaba chegando diante de uma criatura gigantesca, presa em uma plataforma de pedra, por correntes. E logo você descobre que esse, na verdade, é Azrael. Sim, o irmão de Lyle que morreu há milhões de anos atrás e ficou preso aqui todo esse tempo. É bem simples, na verdade. Azrael deseja vingança pelo que Lyle fez com ele, mas ele está muito fraco. Então, ele decide passar seus poderes para você, para que você possa voltar para a Terra e destruir Lyle de uma vez por todas. Ele comenta que, ao passar os poderes para você, a última coisa que ele deseja em troca é que você o destrua, já que ele já está muito fraco e ele não tem mais sentido para viver nesse mundo, nem no próximo. E bom, sem ter muita escolha, tendo que aceitar o acordo para destruí-lo, você pode fazer a sua escolha. Você pode tanto eliminar Azrael, quanto deixá-lo ali, preso e apenas fugir. Mas fazendo a coisa certa, que é cumprir a sua promessa, você destrói Azrael, jogando ele num poço de lava infernal, condenando assim o fim da sua existência. E bom, passando pelo portal que ele deixou, você segue em frente e você começa a caminhar pelas ruínas da cidade. Chegando em um carro antigo, você pega alguns itens e começa a explorar mercados, lojas e tudo mais, que não existem mais, basicamente foram todos destruídos. A sociedade humana não existe, e nem mesmo prédios e outras coisas do tipo ainda se mantiveram de pé. Tudo foi bem quebrado, bem destroçado, sem sinais de vida, não importa aonde você vá. E bom, o jogo consiste basicamente em você ir juntando itens até chegar nos apartamentos. E sim, esse jogo é bem grande comparado aos outros, e tinha uma duração de 10 minutos no primeiro e mais ou menos meia hora no segundo. Já a Ex Mortis 3 tem uma duração de mais ou menos 1h30, 2 horas até. Então muita coisa dessa são puzzles e outras coisinhas que agregam um pouco mais ao tempo do jogo. Mas como estou resumindo, essas partes eu vou deixar um pouco de lado. Chega um apartamento, você acaba encontrando bombas que você acaba levando. Porém, ao fazer isso, você acaba acionando sem querer uma outra bomba que vai disparar em 10 minutos. E bom, sem conseguir desligá-la, você deve fugir dali o mais rápido possível. Pegando um rifle sniper enquanto você está saindo, você corre para as ruas até que um tiro passa
perto de você e você descobre que existem pessoas na cidade ainda. Mais precisamente, tem algum sniper em algum lugar atirando em você. E seu objetivo agora é atirar nele de volta. E bom, matando o desgraçado, você consegue abrir caminho e explorar o resto da cidade em busca de algum lugar para se esconder da bomba. Você acaba chegando no metrô e tem uma barricada de ferro fechando, e mesmo com seus poderes, você não consegue destruir. Então você usa as bombas que você arranjou mais cedo com o detonador, você libera caminho para o subterrâneo metrô. Entrando nos túneis, a bomba explode e apesar de escapar, agora você está preso ali embaixo. Seja lá o que você vai encontrar enquanto explora os corredores escuros. E enquanto você explora esse cenário, você acaba encontrando a sua própria filha no meio do corredor. Uma visão que algo não está normal, já que sua filha e sua esposa morreram durante o ataque dos Ex-Mortes antes mesmo do segundo jogo, que é uma visão muito bizarra. Mas seguindo em frente, você passa por mais um puzzle, onde você tem que acender todas as luzes e é uma ordenzinha meio chata. Você acaba ligando o gerador e com ele ligado você consegue programar um sistema de segurança para poderem abrir caminho. E enquanto você explora o banheiro, você encontra tanto sapatos de bebê que lembram a sua filha, quanto também uma armadilha, uma balestra preparada para atirar em você assim que você abrisse a porta. E bom, explorando o túnel do trem, você acaba entrando no próprio trem. Depois de resolver um puzzle para pegar um cartão magnético, você tem acesso para ligar e controlar o trem. Puxando a alavanca, você se bota em movimento e segue até o seu destino, rapidamente freando quando uma parede de pedras se apresenta à frente. Após frear o trem e seguir em frente, você abre uma porta e encontra essa cena. Um homem de costa afiando suas facas em um banquete doentio. Várias partes de corpos. Você usa sua telequinesis e empurra ele contra a parede. Enquanto você o interroga, ele diz que ele era uma pessoa comum, mas perdeu sua família e o Ex-Mortes tomou tudo dele. E agora ele faz o que for preciso para poder sobreviver, nem que seja canibalismo. Ele diz que se você o poupar, ele vai lhe dar informação. Então, você pergunta por que você está vendo as aparições da sua filha e ele diz que não tem nada a ver com isso. Mas você provavelmente atraiu a atenção do Leitor das Sombras, um demônio que lê sua dor emocional e faz você ver coisas que não estão lá. E que essa criatura vai assombrar a sua memória até você confrontar essa dor diretamente. E enquanto você pergunta sobre o cara de uniforme que está decapitado na mesa dele, ele dá uma desculpa, mas você não compra e você joga uma faca usando sua telecinese e ele começa a falar. Ele mencionou ter vindo de Hobbs Junction e lá vai haver uma certa resistência contra as forças de Vlyle. Ele tenta mentir para você de novo quando você pergunta onde é, mas com um pouco de pressão ele comenta que é só seguir a porta atrás dele e ir até o rio de Kingston e você vai chegar onde deveria, onde novamente você tem uma escolha: matar o rapaz ou deixar ele viver. E bom, deixando ele viver, você sai pela porta e vai seguir nas estradas até chegar em Hobbs Junction. Ao chegar lá, um guarda bloqueia a entrada e você faz um puzzle rapidinho para distraí-lo e passar despercebido. E usando seus poderes telecinéticos, você consegue abrir uma porta trancada e quando você entra, infelizmente ela tranca atrás de você e você sente que você caiu na armadilha. Gás começa a encher a sala e você é desmaiado. E quando você acorda, você está em uma espécie de pesadelo, voltando até a casa onde você morava com a sua família. Parece que está na hora de confrontar os seus demônios internos. E bom, explorando a casa e resolvendo alguns quebra-cabeças, você vai coletando runas que começam a desintegrar essa ilusão. E por trás de tudo você vê uma criatura gigantesca que lhe coloca em outra dimensão e conversa com você. A criatura diz que ele se chama o Leitor. Ele é um humano que foi transformado pelo poder divino concedido por Lord Vlyle. Basicamente ele é um cultista que tem poderes mágicos, assim como você. E ele oferece uma chance de negociar. Ele diz que oferece uma chance de ter a sua família de volta. Ele quer fazer uma simples pergunta. Ele diz possuir a força necessária para trazer um dos seus amados de volta, a sua filha ou a sua esposa. Na esquerda, a porta que vai levar ao quarto da sua filha e na direita, o quarto que vai levar a sua esposa. Então ele tem que fazer uma escolha resumido em esposa ou filha. E bom, dependendo da sua escolha, algumas cutscenes podem acontecer. A primeira, você encontra sua filha e você vive em uma realidade paralela. Escolhe na sua filha, você tem um final ruim do jogo, onde você aceita ficar no limbo, mas pelo menos não sozinho. E na segunda escolha, você encontra a sua mulher também ficando no limbo. Ué, então qual é a escolha certa, você me pergunta? Bom, se você procurar bem na sala, você encontra um cano
atrás no canto e, usando ele de uma maneira bem criativa, você quebra a ilusão, voltando aos seus sentidos, onde você está preso, porém com seus poderes de volta. E onde você se teleporta para fora da cela que estava te prendendo, começa a explorar esse lugar, com seu objetivo sendo a Cidadela das Sombras, o lugar onde o Vlyle vai estar esperando de uma vez por todas. E bom, antes de você conseguir realmente chegar na Cidadela das Sombras, alguns humanos da Resistência estão enchendo um saco e atrapalhando seu caminho. Então você meio que dá uma eliminada neles, finalmente resolvendo outro puzzle e abrindo caminho até os portões da cidade, onde você avança e, usando uma bomba nos portões, você pega uma arma e vira o John Wick. Usando seus poderes, você vai abrindo e limpando o caminho, destruindo todos aqueles humanos que se opõem a você. E chegando ao topo, próximo à batalha final, você usa a adaga de sacrifício que você tinha e você abre o portão. E, num corredor com uma grande cabeça de bode, o jogo diz que você sente a presença de Vlyle atrás dessa porta de ferro. E o seu destino aguarda. E entrando, lá está ele, o Lord Vlyle. Longer than I can remember, the element of surprise has been lost upon me. That is until this very moment, Mr. Honey. For yours is a face I never expected to see again. I take it your inevitable death wasn't a suitable conclusion to our successful partnership. Indeed you are, Soul Bearer, and I can tell you have emerged a different man now. No longer are you the hesitant hero, nor are you the manipulated pawn in a larger game. You have intent, confidence, and clarity. You draw strength from your pain, and you have learned the value of a greater purpose. Ah, Mr. Honey, that menacing glint in your eye betrays you. It appears that vengeance is your only intention here today. How disappointing. How human. Petulant fool! You dare challenge me? You are nothing more than an insignificant distraction. I am your lord. I am your god. I am forever. You know as well as anyone else that only another ancient can bring harm to me. Your efforts will be without reward, and your death will be exquisite. You poor misguided child. There is only one way this will end. I almost pity you. In fact, Mr. Honey, I'm going to allow you the first blow. Consider it a reward for the role you have played in cementing my rule over this world. Come now, Mr. Honey. A handgun? You can do better than that. Tá bom, então pega isso aqui. Destruction! E bom, depois de jogar ele pela janela, você volta o caminho inteiro, pegando a sua lâmina que você deixou no meio do caminho e indo em direção a ele. E aqui você começa a luta final contra Vlyle, onde você tem que destruir os símbolos de proteção que estão à frente dele e assim deixando ele à mostra e vulnerável aos seus ataques. Não é muito difícil, mas é bem interessante. E você tem que ser rápido, você acaba arremessando ele para dentro da tumba e seguindo. Isso acontece. Think of the power you could have. If you would have brought me to the sword, the power of the ancients would be lost to you. You will be nothing but just another mere mortal. You need me, Mr. Honey. You need me. Foolish man! You are a stain. A shallow-minded, pathetic worm unable to see the bigger picture. That is all you are, child.
usando seus poderes, sua arremessa novamente, destroçando ele contra as paredes. E seguindo, você encontra essa cena, onde essa criatura miserável rasteja pela sua vida. Onde ele abre um portal e tenta fugir, mas não adianta. Usando sua telecinese e sua destruição, você o explode em 1 milhão de pedaços, pondo assim um fim a Vlyle. Porém, o local inteiro parece desmoronar e, sem saber aonde aquele portal irá parar, você acaba entrando como a sua última fuga. Porém, para sua surpresa, você acaba indo parar de volta no tempo, em uma era na Terra Antiga, onde não existiam homens nem animais. Você voltou para o começo de tudo, finalizando assim Ex Mortis 3. E bom, apesar de não ter um quarto jogo nem ser confirmado, minha teoria é de que a continuação seria o nosso protagonista voltando no tempo e derrotando os 3 antigos no passado e comandando tudo, evitando assim que no futuro a Terra fosse destruída e revertendo tudo o que foi feito nos outros Ex Mortis, pondo assim um fim à série com o nosso protagonista salvando a humanidade. Mas bem, isso nunca aconteceu, já que não teve continuação, mas na minha cabeça o cânone ia para esse lado. Então é isso. E ufa, essa foi a história de Ex Mortis, um jogo que marcou muitas infâncias e uma geração inteira por aí. Mas pouquíssimas pessoas sabem realmente da história completa dos jogos. E bom, no jogo você tomou decisões bem difíceis, e apesar do terceiro jogo não ter agradado a todos que queriam uma atmosfera mais de terror, eu acho que ele faz bastante sentido. Eu acho que ele é bem interessante também. Apesar dele não ser um jogo tenso, ele é uma vingança perfeita, uma conclusão muito boa para a série, e infelizmente não teve uma continuação. E bom, se você gostou dessa imersão sombria, inscreva-se e volte, pois teremos mais vídeos de jogos em Flash que marcaram a infância de muito. Então, muito obrigado pelo apoio, não esqueçam de deixar seu like, seu comentário, e nós nos vemos no próximo vídeo. E falou!